B. Estado composto. O Estado composto é uma forma de Estado mais complexa, com várias exteriorizações ao longo da história, que emerge a partir da reunião de duas ou mais entidades políticas em um mesmo território. É possível elencar 4 espécies de Estado composto: união pessoal, união real, confederação e federação. União pessoal e união real. A união pessoal e a união real têm como características comuns a forma monárquica de governo e a convergência da linha dinástica de 2 ou mais estados soberanos em uma só pessoa. A distinção básica entre elas reside na intensidade do vínculo formado entre os estados soberanos. Na união pessoal, os estados conservam sua soberania no plano interno e no plano internacional. O que os une, a rigor, é a ligação física com a pessoa do soberano. Na união real, os vínculos entre os estados são mais intensos e definitivos. Em razão disso, verifica-se a existência de apenas uma pessoa jurídica de direito público internacional, na qual cada um dos estados preserva sua autonomia administrativa. Confederação. A confederação consiste em uma associação de estados nacionais soberanos, firmada por intermédio de um tratado internacional com vistas a estipular tarefas e objetivos comuns, como a garantia da segurança interna, a defesa do território confederal, além de outras expressamente pactuadas. Com efeito, a confederação exterioriza uma pessoa jurídica de direito público com seus membros dotados de soberania. Como efeito, os estados titularizam o direito de secessão, podendo romper seus vínculos com os demais estados ou simplesmente retirar-se de tal associação. Decorre desta característica o fato de que o vínculo existente entre os estados em uma confederação é mais fraco que aquele que liga os entes autônomos em uma federação. Aos estados é reservado, como consequência de sua soberania, o direito de nulificação, segundo o qual podem opor-se livremente às decisões do Parlamento Confederal, conhecido como Dieta. O Congresso Confederal é o único órgão comum a todos os estados confederados, os quais possuem poderes executivo e judiciário próprios. Por fim, os cidadãos em uma confederação detêm a nacionalidade dos respectivos estados aos quais pertencem. União incorporada. Parte da doutrina costuma apontar uma forma de Estado que, apesar das aparências, não se confunde com o Estado composto, a união incorporada. Essa forma estatal é constituída a partir da absorção de antigos estados distintos, com a finalidade de formar uma nova entidade estatal originada dessa incorporação. É considerada pela doutrina dessa forma como um estado sui generis, ou seja, surgido a partir de um processo peculiar. É o caso, por exemplo, do Reino Unido, formado a partir da incorporação da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda do Norte e do país de Gales, todos até então independentes e soberanos. Federação. Refere-se ao Estado que possui mais de um centro de poder sobre a mesma população e o mesmo território. Tem como origem a Constituição dos Estados Unidos de 1787. Na época, havia a ideia de confederação das 13 colônias. Na tentativa de manter a independência em face da Inglaterra, formaram uma confederação. Porém, em razão da fragilidade dessa união, havia o problema de ineficácia das decisões tomadas, além de possíveis invasões a estados isolados ou ainda de possível saída com o direito de secessão. Em razão disso, optou-se pela forma federativa de Estado, como a melhor forma de unir os Estados-membros contra invasões externas, principalmente da Inglaterra. Na federação, o ataque a um dos Estados-membros, por mais fraco que fosse, representaria um ataque a toda a nação, fato que não ocorria na confederação, regida por um tratado internacional e não por uma Constituição. Como dito acima, a confederação é criada a partir de um tratado internacional. Em regra, é criada para assuntos determinados como a defesa nacional, a união monetária, as relações exteriores e o comércio internacional. Uma das principais diferenças em relação à federação é que os estados não abandonam a sua soberania, por isso possuem o direito de secessão. No Estado Federal, por sua vez, a soberania passa a pertencer ao Estado Federal.
Embora a confederação tenha personalidade jurídica, sua capacidade internacional é limitada. Já na federação, tem-se a união indissolúvel de Estados autônomos com base em uma Constituição. Assim, essa união dos Estados federados se dá de forma inseparável, indissolúvel e permanente, não comportando o chamado direito de secessão, que é o direito de se separar dos demais Estados da federação. Brasil. O Brasil foi um Estado unitário desde a sua independência em 7 de setembro de 1822 até a proclamação da República. O Estado Federal foi consagrado pela Constituição de 1891, quando criou a República Federativa, bem como uma forma republicana de governo.